Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcial Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero aqui agradecer as suas orações e o seu engajamento em compartilhar este conteúdo em suas redes sociais, a você que está inscrito, a você que habilita as notificações, a você que comenta em nossos vídeos. São pequenos detalhes que fazem a diferença para que este conteúdo chegue a outras pessoas e por isso eu te agradeço. E eu quero começar mandando um abraço para os novos inscritos do nosso canal. Andréa Silva, Vinícius Carvalho, Enoque Lima, Diego Vitor, Tânia Borges, Miriam Souza e o Felipe de Araújo. Muito obrigado por vocês estarem inscritos e inscritas em nosso canal. E se for a sua primeira vez aqui em nosso canal, aproveita para se inscrever, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. Agora eu vou rodar a vinheta e você não sai daí, porque na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Romanos 1, versículo 18. Ontem, o nosso estudo focou na ação do inimigo em ficar à espreita para, em um momento de fraqueza, desferir sobre nós um ataque mortal. E o conselho bíblico foi para mantermos a vigilância em tempo integral para não sucumbirmos em meio às provas da vida. Mas o versículo de hoje trata do mal que podemos causar a nós e a outros, que levará Deus a intervir com toda a sua ira contra quem age assim. O apóstolo Paulo afirma que Deus vai agir para interromper a escalada da impiedade e da injustiça. E por que isso? Bem, no final do versículo, o próprio Paulo explica as razões. Estão suprimindo a verdade? E como eles estão fazendo isso? Para encontrar a resposta, é preciso descobrir no contexto bíblico para quem e sobre quem Paulo escreveu a carta aos Romanos. A primeira parte da pergunta sobre quem ele escreveu está clara nos versículos 3 e 5, onde textualmente ele afirma que este evangelho diz respeito a seu Filho, Jesus, e que, por meio dele, viemos a receber graça. Paulo falava a respeito do ministério terrestre de Jesus para uma audiência composta de outros crentes que, assim como ele, criam que Jesus foi o Filho de Deus. A Bíblia diz que entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serem santos. Romanos 6, versículos 6 e 7. Mas se ele estava falando de Jesus para um grupo de crentes, por que ele fez o alerta do versículo 18 que lemos no início? A resposta começa a ser dada pelo próprio apóstolo a partir do versículo 21. Paulo, em Romanos, segue afirmando qual estava sendo o cerne do problema. Ele diz: porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Romanos 1, 21. E para que este conteúdo aqui não fique longo, eu oro para que você leia o restante do capítulo e descubra o que estava acontecendo. E sabe como ficou essa tradução do versículo 21 de Romanos 1 para muitos crentes hoje? Mais ou menos assim: Deus falou isso? Bom, interessante. Mas para quem? Não para mim. Eu estudei muito para saber que este texto não se aplica hoje. A ciência já provou que, neste ponto, Paulo e muitos dos escritores bíblicos tinham um pensamento arcaico, e eu não posso aceitar essas orientações, pois estaria indo contra tudo que eu estudei na academia. É assim que muitos veem o restante do capítulo 1 de Romanos. É por isso que encontramos cristãos com a letra K, sim, com a letra K mesmo, que afirmam que temos que viver uma teologia inclusiva, onde o que importa é pregar que Deus é amor, que devemos aceitar e aprovar todas as relações humanas e jamais apontar o erro quando estas relações vão contra os ensinamentos da Palavra de Deus. E assim, muitos cristãos com K querem que outros cristãos aceitem o comportamento gay como uma prática que é aceita por Deus, pelo fato de Deus ser amor
e que casais homossexuais se amam. O que esse tipo de cristãos não leva em conta é que o mesmo Deus que é amor expressou que a sexualidade humana deve acontecer dentro de uma união heterossexual e depois do casamento, e que proíbe claramente as relações homossexuais. Eles procuram sustentar os seus argumentos com interpretações com pouco ou nenhuma sustentação exegética, teológica ou hermenêutica. Uma dessas interpretações equivocadas parte da proibição da prática homossexual que consta no livro de Levítico, que diz: não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É abominação. Levítico 18, 22. Eles afirmam que esta prática era proibida por Deus desde que fosse realizada no templo de Moloque, porque essa orientação dada em Levítico 18, 22 era em relação às práticas que aconteciam no templo, isso no versículo anterior, versículo 21. Mas nada dizem das orientações de 1 Coríntios 6, 1 Timóteo 1 e Romanos 1. Elas então não são válidas hoje também? E todas as outras práticas também condenadas em Levítico 18 deixaram de ser pecado? Incesto agora pode? Zoofilia pode? Essas e outras práticas são condenadas no texto bíblico de Levítico 18. Quando estes cristãos defendem a prática homossexual à luz da palavra de Deus, estão teologicamente equivocados. E por conta deste equívoco, o povo de Deus segue sofrendo ataques de quem prega essa heresia, pois acabam nos rotulando de preconceituosos e homofóbicos. E aqui está uma imputação grave de crime contra os cristãos. O verdadeiro crente não tem medo dos homossexuais, pois é isso que significa a palavra homofóbico. Eu não conheço nenhum cristão que tenha medo de homossexuais. O que os crentes afirmam quando leem a Bíblia é que a prática homossexual na cosmovisão bíblica é condenável. E isso transcende os limites culturais e cerimoniais do Antigo Testamento. Também foi condenado no Novo Testamento e segue válido para todas as épocas e culturas. Mas talvez você esteja se perguntando: o que eu devo fazer então com o meu desejo por alguém do mesmo sexo? O que é que eu faço com a minha orientação sexual? Bem, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você é o responsável por suas escolhas e elas podem estar te levando para longe de Deus. Segundo, Deus não vai obrigar ninguém a mudar de caminho. Essa tem que ser uma escolha pessoal. É você quem decide. Depois, é preciso ter consciência de que, à luz da Bíblia, esse tipo de atração é contrária ao que foi planejado por Deus. E sim, é pecado. Não há outra forma de tratar deste assunto. É preciso falar a verdade sempre. João já nos ensinou que só a verdade liberta, João 8,32. No entanto, eu não posso afirmar que quem sente atração por pessoas do mesmo sexo segue fora do alcance da misericórdia e do perdão de Deus. Seria desonesto e estaria minimizando o tamanho da graça divina. Da mesma forma que é preciso pregar que a Bíblia afirma claramente que seguir em relacionamentos homossexuais é um comportamento pecaminoso que conduz os seus praticantes à morte eterna. Paulo afirma: embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Romanos 1,32. Por mais duras que sejam as palavras de Paulo, elas não buscam produzir condenação, mas gerar arrependimento e salvação. Na continuação do livro de Romanos, somos guiados pelo apóstolo nesse sentido. E há muitos outros textos que demonstram que Deus segue ansioso por nosso arrependimento. O clamor de Deus nesta direção fica claro nas palavras do profeta Ezequiel. Diz a Bíblia: portanto eu os julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Ezequiel 18, 30 a 32. Pense nisso.
Não teve jeito e o conteúdo de hoje ficou um pouco extenso, mas não poderíamos apontar o erro da prática homossexual à luz da Bíblia sem indicar o caminho para o arrependimento para quem leva uma vida de erros. Amanhã veremos como Deus deseja nos purificar de todo o mal e eu já posso adiantar, será preciso caminhar por entre o fogo das provações. Por ora, fique na graça e na paz e que Deus nos abençoe. Espero você aqui amanhã. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web Rádio Ecoar. Lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.